E o deputado federal Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, vai apresentar um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar a gestão da Petrobras depois de um novo aumento no preço dos combustíveis. O assunto foi debatido nesta segunda-feira em reunião dos líderes partidários com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A proposta de CPI foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro, que questionou o aumento de preços e criticou o lucro bilionário da estatal. Contrariando o petista Jean Paul Prates, líder da minoria do Senado, que declarou apoio à CPI, a bancada do PT vai se opor à criação da comissão parlamentar, alegando ser uma cortina de fumaça do governo federal. Durante a audiência pública no Congresso, realizada nesta terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que o governo não pode e não interfere nos preços dos combustíveis. O governo federal está tentando amenizar o problema, reduzindo os impostos federais. E, com a ajuda do Congresso Nacional, estamos também limitando a tributação de entes subnacionais. Esse é um passo que encontra apoio nas principais economias europeias e em vários estados americanos, que estão reduzindo a tributação para diminuir o efeito econômico da guerra na Ucrânia sobre a população mais necessitada. Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados pela população, porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro: não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Mesmo com a declaração, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite para que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também Saxida esclareçam os constantes aumentos. Já o presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, se posicionou contra a CPI hoje. Segundo o parlamentar, existem outras medidas muito mais úteis para resolver o problema. O Palácio do Planalto prepara uma medida provisória para modificar a lei das estatais. Ministros e líderes partidários estudam uma forma de providenciar a nomeação de Caio Paes de Andrade, trocar conselheiros e mudar a política de reajuste dos preços dos combustíveis. Interlocutores do governo disseram que, caso a MP seja aprovada, não haveria mais a necessidade de uma CPI da Petrobras. José Maria Trindade, como é que estão essas articulações todas no Congresso, Zé? A possibilidade de CPI, dessa MP, das estatais, como é que vão essas negociações por aí, Zé? É uma realidade. A CPI deve acontecer. Eu acompanhei toda a articulação desta CPI. O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu, nenhum governo pede uma CPI contra ele mesmo. Mas tamanha é a garantia de que não há interferência econômica na Petrobras, o próprio governo quer saber o que acontece ali dentro e, por isso mesmo, articula uma CPI. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, está fazendo ali um processo para garantir a CPI. E o líder do PL assinou e assumiu a autoria do requerimento, exatamente porque quando o líder assume é como se todos os deputados assinassem. Então, os 76 do PL já estão garantidos. A última vez que eu olhei, já haviam 110 assinaturas. É preciso chegar a 171 assinaturas para se criar uma CPI. Hoje, o estranho mesmo foi o PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira, se recusar a assinar. Apenas uma deputada tinha assinado e deve retirar a assinatura. Olha, o presidente da Câmara passou o final de semana todo publicando, dizendo que a Petrobras traiu o país, que foi sequestrada por diretores e por altos funcionários e tal, e agora o partido dele, com ele, vem contra uma CPI que é requerida exatamente para se conhecer os detalhes sórdidos deste aumento dos combustíveis. Senhores, é muito caro o combustível no Brasil. Reclamam os deputados aí que chegam falando em R$10. É a realidade. Em alguns municípios, R$10 o litro de combustível. Não há economia que aguente, pode colapsar o Brasil num valor desse. E a mira, eu vi lá, é o orçamento da Petrobras. Os milhões pagos em ajudas aos altos funcionários, aos diretores, eu vi o orçamento. Eu vi como são os benefícios
para altos funcionários e diretores da Petrobras. E é exatamente isso. O custo da Petrobras, que é tirado da gasolina que você paga na bomba, está também, não é o único ponto, mas está também encarecendo o preço que você paga lá quando sai do posto de combustíveis. Então, resumindo, é uma realidade, já está sendo atingido o número necessário, e mesmo que o presidente Arthur Lira seja contra, ele vai ter que estar lá se houver um número de assinaturas, e aí vamos conhecer as entranhas da Petrobras. Você viu, Zé? É curioso mesmo isso que o Zé assinalou em relação à posição do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, né? Porque realmente ele chegou até a dizer, né, num posicionamento interessante que ele tem assumido, ele chegou a dizer que chegou a hora da verdade na Petrobras. Ele teve muita repercussão, essa declaração dele, e eu acho que a sociedade sente isso, né? E aí não tem revanchismo, vingança, nem o assalto do PT está em jogo nesse aspecto. Está em jogo o gigantismo da Petrobras, que se torna absolutamente impossível uma gestão compatível com a democracia, democracia mesmo, que eu quero dizer, com essas margens de lucro exorbitantes dentro das regras de governança. Agora, não tem absolutamente nenhum fundamento quem tenta dizer, então, os liberaloides, né? Coitados, caíram no anti-bolsonarismo religioso. Eles fazem cara de nojo para tudo que faz o ministro Paulo Guedes, todos os projetos de reforma, privatização da Eletrobras, venda de ativos. Eles dizem que não está bom, que não é bem assim, que não era para ser assim. Coitados, né? Pois bem, mas o que nós estamos vendo é que o governo vai ganhando credenciais, porque vai sim vendendo ativos, vai sim trazendo dinheiro privado para a área de infraestrutura, com concessões, né? É isso que está acontecendo e a gente tem que falar do que os nossos olhos enxergam. Agora, para concluir, mais uma vez a posição do senador Rodrigo Pacheco, né? Esse é realmente um arrivista, né? Esse veio para a política, eu não sei, alguém falou para ele que ele tem uma voz impostada, que ele é bem sucedido financeiramente, não tem problema, ele é alto. Eu não sei, alguém falou alguma coisa para ele. O povo mineiro deve ter votado nele para não ter a Dilma. E tem uma Dilma 2.0 nesse Rodrigo Pacheco. Ele é completamente sem noção. E ele agora vem falar contra essa CPI, porque não é a questão, porque a pressão dos preços. Ora, o Rodrigo Pacheco foi aquele que no 7 de setembro, aquelas manifestações caudalosas de 7 de setembro, ele disse que tinha pautas mais importantes, porque ali estava, como tem sido sempre, né, nas manifestações de rua, cívicas, pacíficas, pela liberdade, pelo autoritarismo que está vindo da Suprema Corte, sobre isso, liberdade de expressão, né? Pois bem, contra esses lockdowns, essa fanfarra aí. Naquela ocasião, o senador Rodrigo Pacheco não estava à vontade também. Ele achava que era o momento de discutir os preços. Algum assessor dele, algum consultor, algum marqueteiro, deve ser o mesmo do Sérgio Moro, né? Deve ser essa geração incrível de marqueteiros, deve ter dito para ele, fala dos preços, porque aí vai e joga nas costas do presidente da República. E ele foi lá e fez esse papelão. Disse, não, porque tem outros motivos para se debater, outros assuntos para se debater, como, por exemplo, os preços. Agora que estão os preços, né, com a explosão inflacionária pós-pandemia, desses lockdowns absurdos que ele, contra os quais ele não se manifestou, aliás, apoiou, aí ele agora acha que a questão de preço não merece investigação no parlamento, né? Mas merece e vamos assistir aí. A gente espera que realmente, como disse o deputado Arthur Lira, tenha chegado a hora da verdade para a Petrobras. Digana. O ministro Saxida, ele é muito claro e mostra, né, uma mensagem muito importante, que é a não interferência do governo nos preços da Petrobras. É um sinal importantíssimo, uma mensagem importantíssima até para investidores estrangeiros no Brasil. Já passamos tanto aí por uma insegurança jurídica tão grande que aí o investidor ainda olha e fala, além da insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal,
nós temos o executivo lá no Brasil que interfere nos preços? Não. E essa mensagem é muito clara. E as agendas, né, ficam cada vez mais claras do que estará nas cédulas. Em outubro desse ano, um lado quer maior independência, abrir o mercado, fala-se em privatizar a Petrobras para que no final dessa cadeia, né, desse efeito dominó da privatização, abrir o mercado, colocar as empresas aqui dentro do Brasil e aí sim privatizar a Petrobras para não ficar um monopólio do capital privado. Você, na cadeia, lá no final, quem vai sair ganhando é o consumidor. E o outro lado que é governar a canetadas. Vou interferir no preço, eu vou interferir na mídia, vamos regular a mídia, vamos regular a liberdade de expressão, vamos revogar reformas importantes. Então, isso fica muito claro. E no Brasil, né, é claro que o combustível está alto aqui no Brasil, o petróleo é uma commodity internacional, vocês não imaginam como o combustível está na Califórnia, está mais caro que o litro aqui no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos nós não temos uma Petro USA. Existem muitas empresas, né, que fornecem esse combustível ao consumidor, então na Califórnia está um preço absurdo, no Texas nem tanto, na Flórida nem tanto. As empresas, elas brigam exatamente pelo consumidor. E isso aqui no Brasil nós não temos. Então, enquanto não privatizarmos a Petrobras, abrir o mercado, privatizarmos a Petrobras, como o ministro Saxida já demonstra que é um plano para uma possível, né, reeleição aí do presidente Bolsonaro, nós vamos gastar ainda muito tempo com esse tipo de debate aqui no Brasil. Augusto. Eu acho que eu concordo integralmente com o que disse a Ana Paula. É a hora de começar o processo de privatização da Petrobras, demore quanto tempo demore. Não é possível conviver com uma empresa que tem um monopólio. Esse monopólio precisa acabar. É o que não existe nos Estados Unidos, como está informando, né, lembrando a Ana Paula. Não tem que ter. Ela é favorecida por isso, então está numa posição em que só ela tem bala, né? Para disparar aí, é o melhor dos mundos, e isso precisa acabar. Acho o começo do processo de privatização muito mais importante que qualquer CPI.